Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos a mais um importantíssimo módulo do nosso curso de Direito Previdenciário, onde estamos tratando dos benefícios decorrentes de legislação especial. Pois é, os benefícios decorrentes de legislação especial estão sendo agora cuidadosamente detalhados para vocês e eu estou detalhando de forma diagramada para tentar facilitar o entendimento, a compreensão e, mais do que isso, a memorização para a sua prova. E neste módulo estamos trazendo de forma diagramada o conteúdo completo para vocês de uma pensão especial, mais um benefício decorrente de legislação especial, que é a pensão especial de ex-combatente. Uma lei que trata disso é a Lei 8.059 de 1990. Pois é, a Lei 8.059, lá de 90, ela trata desta pensão especial de ex-combatente. Vamos trazer uma introdução conceitual, o porquê que esse benefício é devido, e após fazer esta introdução conceitual, entraremos em todos os detalhes desta lei para que vocês não errem qualquer questão na prova. Então vem comigo, chegou a hora de aprender pensão especial de ex-combatente. Vamos lá! Muito bem. Aqui está, pessoal. Estamos aí estudando benefícios decorrentes de legislações especiais. E neste módulo falaremos de uma pensão especial, que é a pensão especial de quem? De quem? Do ex-combatente. Ex-combatente, cuja legislação está aqui na Lei 8.059 de 90. Tá bom? Muito bem, volta comigo. Primeira dica que eu dou para vocês é não confundirem estes ex-combatentes que têm direito a esta pensão especial com aqueles soldados da borracha, que eram aqueles seringueiros, que durante a Segunda Guerra Mundial ajudaram ali na Amazônia, foram convocados, ou foram convocados, ou aceitaram ali a convocação do governo brasileiro para trabalhar na Amazônia, extraindo látex para fornecimento de borracha para o auxílio da guerra, lá para mandar para os Estados Unidos fabricar armas, pneus, enfim. Então não confundam aqueles famosos soldados da borracha que participaram da guerra produzindo borracha, extraindo látex ali como seringueiro na Amazônia. Não confundam os soldados da borracha com os ex-combatentes. Os ex-combatentes, que têm direito a esta pensão que vamos ver agora, é de uma outra situação. Qual seja? Vamos ver. Olha só, vamos à nossa famosa contextualização histórica. Vamos lá. No dia 1º de setembro de 1939, as forças nazistas alemãs de Adolf Hitler invadiram a Polônia, dando início à, então, Segunda Guerra Mundial. Então, em 1º de setembro de 1939, as forças nazistas alemãs de Adolf Hitler invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Ninguém tem que memorizar isso. Isso é apenas a introdução histórica, a contextualização histórica para permitir que vocês entendam melhor o conteúdo. Muito bem. O Brasil passou a participar deste conflito da Segunda Guerra Mundial a partir de quando? A partir de 1942, na época em que o presidente da República era Getúlio Vargas. A princípio, a posição brasileira foi de neutralidade, mas isso somente a princípio. Por quê? Porque depois de alguns ataques a navios brasileiros, Getúlio Vargas decidiu entrar em acordo com o presidente americano Roosevelt. Aqui, ó, Getúlio Vargas decidiu entrar em acordo com o presidente americano Roosevelt, aqui está, para a participação do Brasil na guerra. Pois é, o Brasil passou a participar da guerra, ali, junto com os Estados Unidos, e o primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália. Então, o primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália quando? Em julho de 1944. Para quê? Para ajudar os norte-americanos na libertação da Itália, que na época ainda estava parcialmente nas mãos do exército alemão. Então, nós temos aí os brasileiros indo para a Segunda Guerra Mundial, estes ex-combatentes, para auxiliar ali os Estados Unidos na libertação da Itália, que ainda estava parcialmente nas mãos aí do exército alemão. No entanto, agora vem a cereja do bolo. Vem comigo.
Ainda na nossa contextualização histórica para fechar o contexto e iniciarmos a nossa aula. O Brasil enviou aproximadamente 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira, tá certo? FEB. 42 pilotos e 400 homens de apoio. Da onde? Da FAB, da Força Aérea Brasileira. Então nós tínhamos aí cerca de 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira e 42 pilotos e 400 homens de apoio da FAB. Pois bem, agora para fechar, a participação brasileira foi considerada muito importante, segundo estudiosos de guerra. Os brasileiros conseguiram vitórias importantes contra os alemães, tomando cidades e regiões estratégicas. E para fechar, olha só, mais de 14 mil alemães se renderam aos nossos bravos ex-combatentes brasileiros. Repito, mais de 14 mil alemães se renderam lá na Itália aos bravos ex-combatentes brasileiros. Pois bem, feita esta rápida introdução histórica, agora este benefício ele vem para pagar aí uma pensão especial a estes ex-combatentes que lutaram na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Ali para ajudar a libertar a Itália da mão dos alemães, junto com os Estados Unidos e muito mais. Pois bem, feita esta rápida introdução histórica, a partir de agora começa a nossa aula. Então apenas ilustrei para que vocês entendam que cenário é esse, que ex-combatente é esse. É o ex-combatente brasileiro que foi lá para a Segunda Guerra Mundial. Isto posto, que benefício ele tem direito? Que benefício poderá ser devido a ele e em quais condições? É o que vamos ver a partir de agora. O que eu disse até agora é só introdução histórica, ninguém tem que memorizar. Mas o que eu vou falar a partir de agora é o que pode e algumas vão cair na sua prova. Vem comigo. Muito bem, então vamos começar a nossa aula introduzindo aqui, olha só. Vamos para a nossa introdução, beleza? Estudaremos neste módulo o quê? A pensão especial devida a quem tenha participado de operações bélicas, ou seja, de operações de guerra. Quando? Durante a Segunda Guerra Mundial. Nos termos desta lei aqui, ó, 5.315 de 67, tá certo? Só que olha que interessante que nós temos aqui. Não apenas quem tenha participado da guerra, como também os seus respectivos dependentes. Então veja, esta pensão especial aos ex-combatentes tem uma grande diferença em relação a boa parte dos benefícios já estudados, que em regra são intransferíveis. Esse não. Este aqui é devido aos ex-combatentes, mas também será devido aos respectivos dependentes, Claro que atendido aí às condições que vamos passar a estudar a partir de agora. Então vem comigo que nós sabemos que este benefício será devido aí a quem tenha participado das operações bélicas na Segunda Guerra Mundial, nos termos da lei ali respectiva da época mencionada, que ninguém tem que memorizar o número da lei, e aos respectivos dependentes. O que eu quero que vocês memorizem? Que esta pensão devida, pensão especial devida ao ex-combatente, não é devida apenas ao ex-combatente, mas com a sua morte é devido também, pode vir a ser devido também aos seus dependentes. Como e quando? Não é o que nós vamos ver a partir de agora. Vamos lá. Vamos iniciar esse estudo, e para iniciá-lo é fundamental que nós conheçamos o artigo 53 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, conhecido também como ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 53, vamos a ele. Olha só. Vamos lá, uma rápida leitura dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, artigo 53. Diz o seguinte, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado, tem que ter participado, das operações de guerra bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da respectiva lei, ali da época, e posterior aqui, na verdade, a respectiva lei aqui de 1967, serão assegurados os seguintes direitos. E para nós interessa esse aqui, ó. Não interessa outros, existem outros direitos, mas para nossa prova, para o nosso assunto, o que importa é esta pensão especial. Qual seja,
pensão especial correspondente a qual? Que valor que é? É uma pensão especial. E qual o valor dessa pensão especial? É uma pensão especial correspondente à pensão especial deixada por quem? Por um segundo tenente das Forças Armadas. Então veja, então o valor da pensão especial corresponderá àquele deixado por um segundo tenente das Forças Armadas. E pode ser requerido quando? A qualquer tempo. Requerida a qualquer tempo. Outra informação importantíssima que está no ADCT, do artigo 53 do ADCT. Olha só. Sendo inacumulável, ou seja, não pode acumular com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos. Exceto, ou seja, aqui é o que pode, né? A regra é que não pode acumular com nenhum valor recebido dos cofres públicos. Exceto significa podendo acumular com benefícios previdenciários, tá certo? Ressalvado o direito de opção em relação àqueles que são inacumuláveis. Então vejam, vamos lá. Esses ex-combatentes terão direito a uma pensão especial. Vamos avançar daqui a pouquinho para falar do valor dele, mas já antecipo. É o valor correspondente aqui àquela deixada pelo segundo tenente das Forças Armadas. Então, aquela pensão especial será equivalente, correspondente a uma pensão deixada pelo segundo tenente das Forças Armadas. E poderá ser requerido quando? Aí vocês já sabem, a qualquer tempo. Então sabemos que corresponde à pensão do segundo tenente das Forças Armadas, sabemos que pode ser requerida a qualquer tempo, sabemos que não pode acumular com quaisquer rendimentos recebidos de cofres públicos, ou seja, não pode acumular com qualquer outro valor que tenha por origem recursos públicos, exceto benefícios previdenciários. Então, benefício previdenciário pode acumular, pode receber os dois, a pensão do ex-combatente e o benefício previdenciário? Pode. Agora eu pergunto, pode acumular, tirando o benefício previdenciário, eu posso acumular esta pensão do ex-combatente com outros valores aí recebidos dos cofres públicos, né? Valores aí, rendimentos recebidos dos cofres públicos? Resposta, aí não. Neste caso em que não é permitido acumular, é permitido o direito de opção. Ou seja, quando a pessoa recebe valor dos cofres públicos que não pode ser acumulado com essa pensão do ex-combatente, equivalente ao valor da pensão do segundo tenente, né, das Forças Armadas, ele pode escolher. Se esta pensão do segundo tenente das Forças Armadas, que é o que ele vai receber, for maior do que aquele benefício que ele receberia dos cofres públicos, ele recebe a pensão especial do ex-combatente. Se for menor, ele recebe o valor devido pelos cofres públicos. O que não pode é acumular. Não pode acumular esta pensão especial devida aos ex-combatentes, né, com recursos provenientes dos cofres públicos, exceto benefícios previdenciários. Tranquilo? Daqui a pouco nós vamos avançar mais, nós vamos aprofundar mais, mas por hora eu quero que vocês memorizem isso. Então o que eu quero que vocês memorizem até este momento? Eu quero que vocês memorizem, primeiro, né, que a pensão especial ela é correspondente àquela deixada pelo segundo tenente das Forças Armadas, que ela não pode ser acumulada com recursos provenientes dos cofres públicos, exceto benefícios previdenciários, tá certo? No caso de não poder acumular, né, com os recursos provenientes de cofre público, é permitido aí o direito de opção, tá bom? E nós vimos também, eu quero que você memorize, que é permitido sim pagar esse benefício do ex-combatente a dependente, tá certo? Quando o ex-combatente morre, é permitido sim esse benefício transferir, né? Ele não é intransferível, ele é transferível aos seus dependentes se cumpridos os requisitos. Tranquilo? Por enquanto eu quero que vocês saibam disso. Depois eu repito. Vamos seguir. Aqui está, ó, em caso de morte deste ex-combatente, haverá pensão a quem? A viúva ou companheira ou dependente de forma proporcional, tá? Eu já explico isso para vocês, de valor igual ao do inciso anterior, ou seja, proporcional entre os dependentes, também de acordo com a pensão deixada pelo segundo tenente das Forças Armadas. Então pode deixar aí para a viúva, companheira ou outros dependentes? Sim.
Então o valor será o mesmo. O valor que será devido aí aos dependentes, à viúva, à companheira, né, ou ao dependente, que nós vamos aprender quais são, os dependentes quais são, esses valores serão os mesmos que o ex-combatente recebia, que é a pensão equivalente ali à do segundo tenente das Forças Armadas. E será distribuído proporcionalmente entre os dependentes que sejam ali habilitados a ter direito a ele, tá certo? Vamos aprofundar isso daqui a pouquinho, vem comigo. Feita esta rápida introdução aqui com o ADCT, artigo 53 da ADCT, vamos agora iniciar conceituando, tá? Conceituando o que temos que saber para o deslinde aí do estudo. Então, antes de estudarmos tudo sobre este benefício, vou trazer para vocês conceitos trazidos pela própria lei. Então, vamos conceituar para saber o que é o que e depois saber como isso se aplica. Vamos lá. Considera-se pensão especial, né? A pensão especial para quem? Para o ex-combatente, evidentemente, né? É aquele benefício pecuniário, ou seja, é o valor pago, né? Pago mensalmente. Já sabemos agora então que a periodicidade é mensal ao ex-combatente ou, se ele falece, ao seu dependente. Então já sabemos o conceito de pensão especial. Vamos agora ver qual é o conceito de pensionista especial. Pensionista especial é quem recebe a pensão especial, seja o ex-combatente, seja o seu dependente, ou seja, a pessoa que recebe a pensão especial. Vamos falar agora o conceito de pensão tronco. Pensão tronco é a pensão especial integral. Integral. Por quê? Olha só. Por que a pensão tronco é a pensão integral? Ora, porque no caso do ex-combatente, esta pensão integral, chamada pensão tronco, né, que equivale à pensão do segundo tenente das Forças Armadas, ele será pago proporcionalmente entre os dependentes ali que têm direito a ele. Então, o dependente não vai receber uma pensão tronco cada dependente, não. A pensão tronco é o valor da pensão toda. E cada dependente vai receber a sua cota à parte. Falaremos disso agora, vem comigo. Então, o conceito de pensão tronco é a pensão total, que será, se for o caso, dividida entre os dependentes. Muito bem. Considera-se cota parte. Cota parte é cada parcela resultante da participação da pensão tronco entre os dependentes. Tá certo? Vamos lá dar um exemplo. Ora, se a pensão tronco é de R$8.000, hipoteticamente, né? Falar um valor aleatório. Depois a gente vai detalhar isso. Mas se a pensão tronco é de R$8.000 e tem 4 dependentes, a pensão tronco é R$8.000 e a cota parte é de R$2.000. Por quê? Porque a pensão tronco é o valor total do benefício, da pensão especial, sendo que cada cota parte é o valor da cota de cada beneficiário. Somando-se a cota dos beneficiários é que a gente chega ali à pensão tronco. Vamos seguir. Viúva. Viúva. Muito bem. Quem é a viúva? Olha só, o conceito aqui, né, de viúva, de ex-esposa, só vale para esta lei. Este é o conceito para esta lei. Vamos lá. Viúva é a mulher com quem o ex-combatente estava casado quando falecera e que não voltou a casar-se, ok? Então vejam, não confundam o conceito de viúva do regime geral de previdência com o conceito de viúva para a pensão especial do ex-combatente. Aqui é outro conceito. Cada lei tem o seu conceito. Não confundam o conceito de regime geral com o conceito de pensão especial, com o conceito de outras leis, de outros benefícios. Não. Então o conceito de viúva para esta lei, aquele conceito conservador, né, lá de trás, esse conceito de viúva é o seguinte, ó, mulher com quem o ex-combatente estava casado, né, quando falecera. Então, viúva era a mulher com a qual o ex-combatente estava casado quando morreu, desde que não tenha esta viúva adquirido um novo matrimônio. Ela tem que continuar ali, né, só ali, sem casar novamente, porque se voltou a casar-se, ela não é mais a viúva dele, não terá mais direito ao benefício, como vamos aprender, tá bom? Vamos seguir. Ex-esposa. Qual é o conceito de ex-esposa para esta lei? Para esta lei, tá? É a esposa, a ex-esposa é a pessoa com quem o ex-combatente tenha se divorciado. Ou seja, o ex-combatente já foi casado com ela, mas não é mais casado, né? Morreu, quando morreu não era mais casado com ela. Portanto, ela é ex-esposa.
tá? Ele se divorciou, se desquitou, era um termo utilizado bastante, ou ele era separado por sentença transitada em julgado. Então, quem é a ex-esposa é aquela que não é mais esposa. Quando o ex-combatente morreu, é aquela que já foi esposa dele no passado, mas no momento do seu óbito não era mais. São esses os conceitos. A partir daqui, então, nós vamos aplicar esses conceitos na prática. Vamos lá. Temos mais 3 conceitos aqui para fechar, hein? Vamos lá. Qual é o conceito de companheira? Repito, esses conceitos só se aplicam para esta lei. Não vai pegar esse conceito aqui e levar lá para o regime geral de previdência que está errado. Esse conceito de companheira é para esta lei que fala sobre a pensão especial ao ex-combatente. Vamos lá. Companheira. A companheira para esta lei aqui, ó, que estamos estudando, pensão especial do ex-combatente, é aquela que tenha filho comum com o ex-combatente. Veja que no regime geral não precisa ter filho comum, mas aqui na lei da pensão especial do ex-combatente, considera-se companheira quem tenha filho comum com o ex-combatente ou com ele viva, no mínimo, há 5 anos em união estável. Então a companheira, né, ou tem filho comum, ou viva com ele há 5 anos em união estável. Cuidado! Para o regime geral de previdência social, esta união estável entre companheiro e companheira, né, ou entre companheiros, né, sejam do mesmo sexo ou não, para o regime geral, pouco importa o tempo. Né, não tem que ter 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se cair na sua prova, no regime geral, falando que para ser companheiro ou companheira tem que ter um tempo mínimo junto pré-estabelecido, está errado. Agora, aqui para esta pensão especial aos ex-combatentes, há uma previsão na lei que, conceitualmente, a companheira é aquela pessoa com quem o ex-combatente tenha filho comum, ou, não é ele, é ou, tenha vivido em união estável, né, pelo menos, né, por 5 anos, tá certo? Então, viva no mínimo há 5 anos, ou seja, ele quando morreu, estava com essa companheira aí pelo menos há 5 anos, beleza? Vamos seguir. Ainda para fechar os conceitos. O que é concessão originária? Concessão originária é a concessão do benefício relativa ao ex-combatente, ou seja, é aquela concessão originária, aquela que o ex-combatente é que teve direito, né? E, por fim, o que é reversão? Reversão é quando se concede pensão especial a quem? Aos dependentes. Dependentes do ex-combatente por ocasião do óbito do ex-combatente. Então vejam, aquela que o ex-combatente recebe chama-se concessão originária da pensão. Quando ele morre e vai para o seu dependente, como é que chama? Reversão. Então, o ex-combatente recebe sempre a pensão especial, né, de ex-combatente, é a pensão originária. E ao morrer e deixar para o seu dependente, haverá a reversão da pensão originária para o seu dependente. Tranquilo? Feitos todos os conceitos aqui, apresentado todos os conceitos de lei, vamos adentrar agora nas questões de ordem prática sobre este benefício. Vem comigo. Muito bem. Qual que é o valor desta pensão especial? Ora, esta pensão especial, devida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e, após a sua morte, a seus dependentes, corresponderá a qual valor? O que você tem que memorizar para a prova é isso aqui, ó. Corresponderá à pensão militar deixada por segundo tenente das Forças Armadas, tá bom? É isso que vocês têm que memorizar para a prova. Não tem que memorizar o valor. Quanto é que ganha o militar, o segundo tenente das Forças Armadas? Depois eu até detalho isso para vocês. Mas eu quero que vocês memorizem que, para fins de prova, o valor da pensão, né, especial do ex-combatente ou dos seus dependentes após a sua morte é o valor equivalente à pensão militar deixada, né, pelo segundo tenente das Forças Armadas. Esse é o valor. Não importa o valor em números ainda não importa o valor em números. Depois eu até falo para vocês. Mas por hora eu quero que vocês memorizem
que o valor desse benefício não é um salário mínimo, não é 2, não. Não é um valor previsto na portaria interministerial, também não. É o valor equivalente à pensão militar do segundo tenente das Forças Armadas. O valor da pensão dele será o valor desta pensão especial do ex-combatente. Beleza? Vamos seguir, vou detalhar para vocês. Esta pensão, nós já vimos, e já vimos ali na ADCT, né, que ela é inacumulável, ou seja, não se pode acumular. Não se pode acumular com quaisquer rendimentos percebidos dos cofres públicos. Não pode, nós já falamos, né? Qualquer dinheiro que vem do cofre público aqui, ó, isso aqui é um cofre público, né? Qualquer dinheiro que vem do cofre público não pode acumular com esta pensão especial, exceto os benefícios previdenciários. Por que exceto? Porque com os benefícios previdenciários pode acumular. Então, pensão especial do ex-combatente pode acumular com benefício previdenciário? Pode. Pode acumular com outros valores, né, provenientes de cofre público, dos cofres públicos? Não. Então, gravem isso. Quaisquer rendimentos percebidos dos cofres públicos, não pode com ele acumular essa pensão especial do ex-combatente. No entanto, pode acumular com qualquer benefício previdenciário. O fato de receber um benefício previdenciário não inviabiliza a manutenção desta pensão especial do ex-combatente. Fechou? Vamos seguir. Perda do direito. Perda do direito. Vamos lá. Quando que se perde o direito? O ex-combatente, né, ou o seu dependente legalmente habilitado, quando que ele perde o direito? Ora, nós sabemos. Quando ele passa a receber importância dos cofres públicos. Por quê? Porque nós sabemos que é proibido acumular esta pensão especial com valores percebidos dos cofres públicos. Então, a partir do momento que o beneficiário recebe o valor dos cofres públicos, ele perde o direito a esta pensão especial, né? Sendo aí permitido o direito de opção, como já vimos. Vamos seguir. Então, se receber importância dos cofres públicos, olha o que acontece. Tanto o ex-combatente, ou se ele já morreu, os seus dependentes passaram a receber importância dos cofres públicos, exceto o benefício previdenciário, como você já sabe, perderá o direito à pensão especial pelo tempo em que permanecer nessa situação, ou seja, só enquanto estiver recebendo os recursos dos cofres públicos. Quando parar de receber, o benefício volta a ser pago. Tranquilo? Tá? Não podendo a sua cota parte ser transferida a outros dependentes. Então, olha que interessante. A cota parte daquele dependente que passou a receber recursos ali dos cofres públicos e perdeu o direito à sua cota parte, está dizendo aqui, não podendo a sua cota parte ser transferida a outros dependentes. Então veja, se ele está sem receber o benefício, né? Ele não está recebendo benefício por quê? Porque está recebendo recursos ali dos cofres públicos, né? Exceto o benefício previdenciário que pode, mas qualquer outro benefício dos cofres públicos não pode. Se ele estiver recebendo, né, ele perde o direito momentâneo ali pelo período que estiver recebendo esses recursos dos cofres públicos, exceto o previdenciário, né? Enquanto ele estiver recebendo esses benefícios dos cofres públicos, não poderá receber essa pensão especial do ex-combatente. No caso do dependente, se deixar de receber, não vai transferir a sua cota aos demais dependentes, porque está previsto na lei que não vai. Vamos seguir. Fica assegurado ao interessado que perceber outros rendimentos pagos pelos cofres públicos, como eu já disse, o direito de optar pela pensão ou por esses rendimentos. Ou recebe a pensão ou recebe esses rendimentos dos cofres públicos. Então, não é que ele é obrigado a receber um, né, ou outro, ele pode escolher qual ele quer. Se o valor da pensão especial do ex-combatente é melhor, ele recebe essa pensão e não recebe os recursos do cofre público, dos cofres públicos. Se os valores que ele tem a receber dos cofres públicos é maior do que esta pensão, né, aí ele passa a receber a pensão, enfim, o valor dos cofres. Enfim, ele vai escolher aquilo que for mais vantajoso para ele. Ele não pode receber ao mesmo tempo, né,
a pensão especial do ex-combatente e recursos provenientes dos cofres públicos. Ele vai escolher o que melhor lhe convier, exceto o benefício previdenciário que pode acumular. Tá bom? Vamos seguir. Bom, vamos falar agora quem são os dependentes, tá? Vamos falar agora quem são os dependentes. Vamos a eles. Consideram-se dependentes do ex-combatente. Dependentes do ex-combatente. Olha só quanto dependente. A viúva, nós já vimos o conceito de viúva para fins desta lei, e ela é dependente. A companheira, nós já vimos que o conceito de companheira para esta lei é diferente do conceito de companheira do regime geral de previdência, mas a companheira também é dependente. Filho e filha de qualquer condição, enquanto forem solteiros e menores de 21 anos, ou inválidos. Se forem inválidos, não tem que ter aí não tem que ser menor de 21 anos. Para inválidos não há limite de idade, tá bom? Pai e mãe inválidos. Pai e mãe somente se forem inválidos, e vejam que tem um asterisco aqui, porque tem uma observação que eu vou trazer no próximo slide, mas já antecipo, né? O pai e a mãe inválido, bem como o irmão e a irmã, se forem solteiros, menores de 21 anos, né, ou inválidos, o pai e a mãe inválidos, bem como o irmão e a irmã, solteiros, menores de 21 anos ou inválidos, só terão direito a essa pensão se viverem sob a dependência econômica do ex-combatente por ocasião do seu óbito. Então veja, a viúva não tem que comprovar a dependência econômica, a companheira não tem que comprovar a dependência econômica, os filhos, né, o filho e filha de qualquer condição, solteiro, menor de 21 anos ou inválido de qualquer idade, não tem que comprovar a dependência econômica. Já o pai ou a mãe, se forem inválidos, também são dependentes, mas precisam comprovar a dependência econômica para que sejam dependentes. E a mesma coisa do irmão ou a irmã, né, que tem que ser solteiro, menor de 21 anos ou inválido de qualquer idade, também tem que comprovar a dependência econômica. Então, vejam que os últimos dois, os pais, né, e os irmãos, aqui os pais inválidos e os irmãos solteiros, solteiros menores de 21 anos ou inválidos de qualquer idade, estes precisam comprovar a dependência econômica. Agora, viúva, companheira, né, e os filhos não precisam comprovar dependência econômica. Ah, professor, qual que é o dependente de classe 1, classe 2, classe 3? Será que o de classe 2 só recebe se o de classe 1 não recebe? Não. Aqui, pessoal, todos estes são dependentes e vão dividir o benefício, tá certo? Eu já vou detalhar isso para vocês, mas já antecipo, né? Aqui a dependência é uma só. Todos esses são dependentes e todos receberão aquele benefício ali, aquela pensão tronco, dividida proporcionalmente entre eles. Vamos seguir. Volta aqui. Olha só por que eu marquei em vermelho o pai e a mãe inválidos e também marquei em vermelho o irmão, a irmã solteiros, menores de 21 anos ou inválidos. Por quê? Está aqui a explicação, ó. Porque esses dois últimos precisam comprovar a dependência econômica. O pai e a mãe inválidos são dependentes? São se comprovarem dependência econômica. Aqui. O irmão e a irmã solteiros, menores de 21 anos ou inválidos de qualquer idade, tem direito de ser dependente? Olha só aqui, ó. Só terão direito à pensão se vivam sob a dependência econômica do ex-combatente, por ocasião do seu óbito. Ou seja, se o pai e a mãe inválidos somente serão dependentes se na época do óbito do ex-combatente viviam sob a dependência econômica dele. Mesma coisa para os irmãos, né? Irmãos e irmãs menores de 21 anos, solteiros menores de 21 anos ou inválidos de qualquer idade, também tem que ter aí a comprovação de dependência econômica quando do óbito do segurado. E todos eles serão dependentes. Todos terão direito à sua cota parte do benefício. Não tem aquele negócio classe 1, classe 2, classe 3, não, nada disso. Aqui todos são dependentes e será dividido entre todos os contemplados. Vamos seguir. Reversão. O que é a reversão? Nós já falamos o que é a reversão. A reversão é quando se deixa uma pensão especial, né, deixar devida ao ex-combatente. Ela chama-se reversão quando o ex-combatente morre.
e somente somente, ó, não há outra situação, somente em caso de sua morte é que será revertida aos dependentes. Então vejam, quando que ocorre a reversão? Somente quando o ex-combatente morre. O ex-combatente morreu, somente neste caso, e apenas não há outro caso, em que os seus dependentes poderão ter acesso a esse benefício. Enquanto o ex-combatente está vivo, nenhum dependente terá acesso a esse benefício. Somente quando o ex-combatente morre é que dependentes, os que nós mencionamos, né? Viúva, companheiro, aqueles filhos solteiros, né? Menores de 21 anos ou inválidos, ou aqueles pais e mães inválidos, pai e mãe inválido, ou aqueles irmãos, né? Solteiros, menores de 21 anos ou inválidos, somente quando, no caso dos dois últimos aí, pais e os irmãos, comprovarem independência econômica, os outros não, mas só terão direito ao benefício quando o ex-combatente morrer. Vamos seguir. Além disso, na reversão, a pensão será dividida. Dividida entre quem? Entre o conjunto todo dos dependentes habilitáveis. Não tem classe 1, classe 2, classe... Não. Entre todos os dependentes habilitados, todos, haverá a divisão desta pensão. E serão cota-partes iguais. Todos vão receber um valor igual, que é o valor da pensão tronco dividido pelo número de dependentes. Pode, ao mesmo tempo, receber viúva, companheira, filho, filha, pai, mãe, irmãos, todos receberem ao mesmo tempo? Pode. Todos que estiverem habilitados ao recebimento terão direito de receber o quê? A sua cota-parte. E a sua cota-parte qual é? Em princípio, né, o valor da pensão tronco, que é o valor total da pensão especial aí do ex-combatente, com a sua morte, será revertida e dividida aí a cota-parte para cada um desses dependentes. Vamos seguir. Muito bem. Comprovação da condição de dependente. Como é que se comprova a condição de dependente? Vamos lá. A condição de dependentes, ela se comprova. Tem três possibilidades. Primeiro, né? Por meio de quê? De certidões do registro civil. Segundo, por declaração expressa do ex-combatente quando em vida. Terceiro, por qualquer meio de prova idôneo, inclusive mediante justificação administrativa ou justificação judicial. Então vejam, comprova-se aí o grau de parentesco, de dependência, por meio de certidão de registro civil, por meio de declaração expressa feita pelo próprio ex-combatente em vida, né, porque agora ele morreu, por isso que os dependentes terão direito, e também por qualquer meio de prova idôneo, inclusive por justificação administrativa ou judicial, se for o caso. Tranquilo? Vamos seguir. Causas de indeferimento. Quando que esta pensão especial do ex-combatente será indeferida? Vamos lá. Ela não será deferida, portanto, primeiro, se a ex-esposa não tiver direito aos alimentos, ou seja, não tiver direito à pensão alimentícia. Então, nós acabamos de descobrir que ex-esposa só tem direito à pensão especial do ex-combatente se ela tivesse direito à pensão alimentícia. Se ela não tiver direito à pensão alimentícia, bau, já era. Beleza? Vamos seguir. No caso da viúva, a viúva também não tem direito, não tem direito, que é não tem direito. A viúva não tem direito quando a viúva que voluntariamente abandonou o lar conjugal há mais de 5 anos. Então, se a viúva abandonou o lar conjugal há mais de 5 anos, perdeu o direito à pensão especial do ex-combatente. Ou, mesmo que por tempo inferior a 5 anos, abandonou o lar e recusou-se a ele voltar, né? Desde que essa situação tenha sido reconhecida por uma sentença judicial transitada em julgado. Então vejam, a viúva que voluntariamente abandonou o lar conjugal, né, há mais de 5 anos, quando o ex-combatente morreu, a viúva já havia abandonado o lar há mais de 5 anos.
não tem direito a esta pensão especial do ex-combatente. Ou quando esta viúva, mesmo que com um tempo inferior a 5 anos, ela abandonou o lar, mesmo que com 2, 3, 4 anos, por exemplo, né? Abandonou o lar e recusou-se a voltar ao seu lar, né? Com uma situação reconhecida por sentença judicial transitada em julgado. Beleza? Terceira situação em que o benefício não é devido. Quando a companheira, né, quando antes da morte do ex-combatente, houver cessado a dependência pela ruptura da relação. Ora, se não era casada, era só uma companheira, e ela rompeu ali a sua relação de companheirismo com o ex-combatente na véspera, por exemplo, da morte dele, ou há 5 dias, 10 dias, 1 ano, não importa. Se, quando ele morreu, já havia cessado esta relação, houve uma ruptura de relação, não sendo mais companheira, portanto, não importa o prazo, também não tem direito à pensão. Lembrando que estas regras são para esta pensão especial do ex-combatente. Não confundam esta regra, pelo amor de Deus, com as regras do regime geral de previdência social. Fechou? Vamos seguir. Também não tem direito à pensão especial do ex-combatente o dependente que tenha sido condenado por um crime doloso. Condenado por crime, né, doloso. Veja que ele tem que ser condenado, tá? Doloso, no qual resulte a morte do ex-combatente ou de outro dependente. Olha só, aqui nesta lei, se um dos dependentes foi condenado por um crime, né, doloso, com intenção de praticar o ato ou assumindo o risco de produzir a morte, né? Veja, não é um crime sem querer, culposo, imprudência, imperícia, negligência, não. É um crime doloso, ele foi condenado por um crime doloso, mas aqui nesta lei, o crime que inviabiliza ele de receber a pensão do ex-combatente não é apenas aquele crime doloso pelo qual ele foi condenado contra o ex-combatente. Pode ser contra o ex-combatente ou contra qualquer outro dependente. Beleza? Então olha que interessante. Se ele cometeu um crime contra um outro dependente daquele ex-combatente, já é o suficiente para não ter direito a sua cota parte da pensão especial do ex-combatente. Fechou? Vamos seguir. Muito bem. Bora lá. Vamos que vamos. Pensão alimentícia. A ex-esposa que estiver recebendo alimentos, né? O que é o alimento? É a pensão alimentícia. Esses alimentos são a pensão alimentícia por força de decisão judicial, não é aquele pago voluntariamente, é por força de decisão judicial. Essa ex-esposa, para que ela tenha direito a esta pensão especial do ex-combatente, nós vimos que ela tem que estar recebendo pensão alimentícia. E o valor da pensão especial dela, né, será no valor desses alimentos. Ou seja, a ex-esposa que estiver recebendo pensão alimentícia por força de decisão judicial tem que receber a pensão especial no valor da sua pensão alimentícia. Né? Limitada ao valor da pensão especial. Não pode ser superior, tá? Então tem que ser limitada a esta pensão especial, pensão militar, perdão, deixada por segundo tenente das Forças Armadas. Então veja, qual que é o valor da pensão especial do ex-combatente devido à ex-esposa que estiver recebendo pensão alimentícia? É o valor da pensão alimentícia. Neste caso, não é o valor da cota parte igualzinha dos outros, não. No caso da ex-esposa que recebe pensão alimentícia, o valor da sua pensão especial é o valor da pensão alimentícia, não podendo superar o valor total do benefício, que equivale ao valor da pensão militar do segundo tenente das Forças Armadas. Fechado? Vamos seguir. Havendo excesso. O que significa haver excesso? Significa que a pensão especial ela é maior do que o valor da pensão alimentícia da ex-esposa. Neste caso, e apenas neste caso, é que o excesso se destinará aos demais dependentes. Por exemplo, vamos imaginar que a pensão especial, a pensão militar do segundo tenente das Forças Armadas, que é o valor do benefício total aqui, benefício especial do ex-combatente,
Vamos supor que seja exatamente 7 mil reais. 7 mil, bom? É um valor próximo a isso, mas vamos supor que seja exatamente 7 mil reais. Ora, vamos imaginar que a pensão alimentícia daquela ex-esposa seja de 4 mil reais. Ora, se é 4 mil reais, é menos do que 7. Então, se a pensão alimentícia dela é de 4 mil reais, ela vai receber 4 mil reais. Só que houve excesso. Por quê? Porque o benefício é maior do que a pensão alimentícia. Então, a ex-esposa que recebia 4 mil reais de pensão alimentícia vai receber 4 mil reais de benefício especial do ex-combatente. E faltam 3 para chegar no 7 mil, que eu coloquei como um exemplo de ser o valor total da pensão especial. Ora, se a pensão especial é de 7 mil no total e 4 mil já foram devidos ali para a ex-esposa, porque era o valor da pensão alimentícia, só sobraram 3. E somente esses 3 mil é que serão divididos entre os demais dependentes. Se houver, por exemplo, outros 3 dependentes, além da ex-esposa, que está recebendo 4 mil, né, vamos imaginar que o benefício total, que a pensão tronco, a total, seja de 7 mil. E a pensão alimentícia recebida pela ex-esposa é de 4. Então, dos 7 mil total do benefício, a ex-esposa já fica com 4. E os 3 mil serão divididos entre os outros dependentes. Suponhamos que tenha 3 dependentes adicionais, cada um dos outros 3 dependentes receberá R$1.000 cada um. É assim, é justo? A ex-esposa ganha 4 e os demais dependentes 1.000 cada um? É, porque a ex-esposa vai manter o valor da sua pensão alimentícia. Somente o que sobrar, se sobrar, é que vai ser dividido em partes iguais, em cotas partes iguais aos demais dependentes. Tranquilo? Em cotas partes. Vamos lá. Isso se o benefício for menor, né? Se a pensão alimentícia, for menor que o benefício, tá? Agora vamos imaginar um outro exemplo. Vamos imaginar que a pensão alimentícia que ela recebia fosse 10 mil reais. E esta pensão especial do ex-combatente é 7. Ela vai receber quanto de pensão especial do ex-combatente com a morte do ex-combatente? Só 7. Mas a pensão alimentícia não era 10? Era. Mas ela não pode receber agora de benefício mais do que o valor total do próprio benefício. Então, ainda que a pensão alimentícia que ela recebesse fosse 10, 11, 12, não importa. Se ela for receber aí o benefício de pensão especial do ex-combatente, é o valor da sua pensão alimentícia, o valor total da sua pensão alimentícia, limitado ao valor total do benefício. Se o valor total do benefício do nosso exemplo é 7 mil, mesmo que a pensão alimentícia fosse 10, ela só vai receber 7. E os outros 3 dependentes vão receber quanto? Nada, porque não sobrou. Os outros dependentes só recebem se sobrar, após o pagamento da pensão, do valor equivalente à pensão alimentícia para a ex-esposa que tinha direito à pensão alimentícia. Então veja, quando a ex-esposa recebe uma pensão alimentícia abaixo do valor total do benefício, ela recebe o valor da pensão alimentícia total e o que sobrar, por ser excedente, é dividido entre os demais dependentes. Mas se o valor da pensão alimentícia recebido pela ex-esposa for maior do que o valor total do benefício, do que os 7 mil do nosso exemplo, ela receberá só os 7 mil por completo e os outros não receberão. Volta para a tela, olha só. O direito à parcela da pensão especial, no caso de ex-esposa que esteja percebendo alimentos são pensões alimentícias, tá? Por força de decisão judicial, perdurará, né? Essa ex-esposa que estiver recebendo a pensão especial por força de pensão alimentícia aí, né? Por estar recebendo pensão alimentícia por força de decisão judicial, perdurará enquanto a ex-esposa não contrair novas núpcias. Por isso que as ex-esposas dos ex-combatentes não casam nunca de novo, né? Elas até têm os seus casos aí, se juntam, mas elas não casam. Por quê? Porque se elas se casarem, elas perdem, né, a pensão, elas não teriam mais direito à pensão alimentícia, consequentemente também não teriam mais direito a esses alimentos, né, a esta pensão especial do ex-combatente. Então vejam, as ex-esposas do ex-combatente que estava recebendo pensão alimentícia vai receber a pensão, né, especial do ex-combatente no valor equivalente à pensão alimentícia, limitado ao valor total do benefício dessa pensão especial do ex-combatente. Beleza? Desde que não case. Se casar, perde esta pensão especial. Vamos seguir.
A falta de dependentes habilitados, ou veja, se nenhum dependente se habilitar, não prejudica o direito a esta pensão da ex-esposa. Veja, mesmo que nenhum dependente se habilite, ainda assim, a ex-esposa vai ter direito. Vamos imaginar que a pensão especial, equivalente, como você já sabe, à pensão militar do segundo tenente das Forças Armadas, vamos supor que é 7 mil. E tenha uma ex-esposa que recebia uma pensão alimentícia de 4 mil. Ora, o benefício será devido a ela até o valor da pensão alimentícia dela, que é 4 mil. Então ela vai receber 4 mil. E os outros 3? Será dividido entre os demais dependentes. Mas se não houver os demais dependentes, não se paga a ninguém porque não há dependentes habilitados. Mas a ex-esposa só pode receber, no máximo, o valor da sua pensão alimentícia. E, no máximo, limitado ao teto desse benefício como um todo. Tá bom? Vamos seguir. A pensão especial, nós já vimos, devido aí ao ex-combatente, ela pode ser requerida a qualquer tempo. A qualquer tempo, né? Olha que curioso, pessoal, né? O pessoal sempre fala, e é verdade, né? A ex-esposa com pensão alimentícia tá melhor na vida do que a viúva, né? Por quê? Porque ela vai receber o valor total da pensão alimentícia a que tinha direito, né? Só se sobrar, né, é que vai ter direito a ser rateado entre os demais dependentes. Vamos seguir. Muito bem. O benefício será pago mediante requerimento. Requerimento. Obviamente que esse requerimento deve ser devidamente instruído. E aí, antigamente dizia assim, ó, em qualquer organização militar do ministério competente. Por que fala do ministério competente? Porque antigamente existia um ministério responsável pela Marinha, outro pelo Exército, outro pela Aeronáutica. Agora não, né? Agora o Ministério da Defesa é um só. Muito bem, vamos continuar. Né? Então deve ser requerido aí junto ao Ministério, qualquer organização militar do Ministério competente, ou seja, qualquer organização militar do Ministério da Defesa. Né? E no próximo slide eu falo isso para vocês. Se na data do requerimento o ex-combatente ou o seu dependente preencher os requisitos previstos em lei, é claro, né? Só será concedido o benefício, se for requerido a qualquer tempo, né, por pessoa que tenha direito a recebê-lo, preencher os requisitos. E o requerimento deve ser feito aonde, pessoal? Deve ser requerido e devidamente instruído em qualquer organização militar do atual Ministério da Defesa, que hoje é o único ministério da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Olha só, tá aqui para vocês, ó. É da competência do Ministério Militar ao qual esteve vinculado o ex-combatente durante a Segunda Guerra Mundial, que é o Ministério Militar do Exército ou da Marinha ou da Aeronáutica, que antigamente eram separados, mas agora é um só, tá? O processamento da pensão especial, desde a sua habilitação até o pagamento, inclusive nos casos de substituição a outra pensão ou reversão. Lembrando que atualmente não é mais o Ministério que cuida da Aeronáutica, da Defesa, da Marinha, do Exército, não. Atualmente é tudo o Ministério da Defesa. Então é competência do Ministério da Defesa, né, o processamento da pensão especial, desde a sua habilitação até o pagamento. Então cuidado, não é competência do INSS, é competência do Ministério Militar, né, do Ministério ali em relação ao Ministério ao qual esteve vinculado o ex-combatente, que hoje é o Ministério da Defesa. Tranquilo? Vamos seguir. Seguindo, estamos quase finalizando esse módulo e vamos dar uma pausa aqui, pessoal, finalizando esse módulo dentro de instantes. Olha só, para não parar ele no meio. Apreciação da legalidade. Estando o processo devidamente instruído, qual o processo? O processo de requerimento da pensão especial do ex-combatente. Estando o processo devidamente instruído, a autoridade designada pelo ministro competente, né, que é o ministro da Defesa, autorizará o pagamento da pensão especial. Então, para ser autorizado o pagamento, primeiro, o processo tem que ser devidamente instruído, né, e a autoridade que for designada pelo ministro competente, pelo ministro da Defesa, tem que autorizar o pagamento. Tá? E só que o pagamento será, primeiramente, ele será autorizado, o seu pagamento, em caráter temporário. Por que ele será autorizado em caráter temporário? Porque antes de ser pago em caráter definitivo, será apreciado, a sua legalidade será apreciada,
tá? Pelo TCU. Então vejam, até a apreciação da legalidade da concessão pelo TCU. E aí, após o TCU dar o ok, passam a ser efetuados em caráter definitivo, tá? Após, então, este registro do TCU. Então vejam, pessoal, olha só. O processo devidamente instruído, né? Estando o processo devidamente instruído, aquela autoridade competente a ser designada pelo ministro da Defesa, ele vai determinar o pagamento da sua pensão especial do ex-combatente. Porém, em caráter temporário. Por que a sua pensão será paga a princípio em caráter temporário? Porque deve-se aguardar a manifestação do TCU sobre a legalidade da sua concessão. Só depois que o TCU confirmar a legalidade da concessão é que aquele benefício que estava sendo pago de forma temporária tornar-se-á um benefício pago de forma permanente. Beleza? Tem que ter o quê? Ali a verificação da legalidade da concessão pelo TCU. E aí, após o registro pelo TCU desta regularidade, é que será pago definitivamente. Vamos seguir. As dívidas por exercícios anteriores são pagas pelo Ministério a que estiver vinculado o pensionista. Hoje em dia não tem mais Ministério da Marinha, Exército e Aeronáutica. Atualmente é um único ministério, né? Atualmente esses três ministérios são vinculados apenas a um, ao Ministério da Defesa. Ou seja, as dívidas por exercícios anteriores são pagas pelo Ministério da Defesa. Muito bem, vamos falar agora da extinção da cota-parte. Ou seja, quando o ex-combatente morre, o seu benefício passa a ser pago aos seus dependentes, e cada dependente recebe o que é chamado de cota-parte. Quando que a cota-parte de cada dependente cessa, deixa de ser pago? Vamos ver agora. A cota-parte, ou seja, aquele valor da pensão de cada um dos dependentes, que somados aí gera o valor da pensão-tronco, a cota-parte da pensão dos dependentes, ela se extingue, deixa de ser pago pela morte do pensionista. Ou seja, aquele pensionista que estava recebendo morreu, no caso de dependente, né, a cota daquele dependente que morreu deixará de ser pago com a sua morte. Se o pensionista casou, a sua cota deixará de ser paga, porque o casamento aqui é causa de cessação. Muito bem, vamos lá. Para o filho, filha, irmão e irmã, quando não sendo inválidos, né, porque para inválidos não há limite de idade, quando eles completarem 21 anos. Perfeito. Então, se o pensionista morreu, para de receber sua cota. Se casou, para de receber sua cota. Se filho, filha, irmão, irmã completarem 21 anos, se não forem válidos, né, completarem 21 anos, cessa a sua cota. E por fim, se ele for inválido, o pensionista, pela cessação da sua invalidez. E olha que interessante, gravem isso. A extinção da cota-parte de um dos dependentes não acarreta a transferência da cota-parte aos demais dependentes. Então veja, se tinha ali 7 dependentes, o benefício era R$7.000, tinham 7 dependentes e cada um ganhava 1.000. Um deixou de receber, não transfere para os demais. 2, 3, 4, 5 deixaram de receber, não vai pegar 7.000 e dividir pelos que sobraram, não. Não transmite a cota-parte do que morreu, por exemplo, do que deixou de receber, aos demais. Está aqui, ó. A extinção da cota-parte, seja por morte, seja porque completou 21 anos, no caso de irmão e filho, seja porque se casou, né? Ou no caso do inválido que cessou a invalidez. Veja, quando se extingue a cota-parte, aquela cota-parte extinta deixa de existir, não sendo, né, incorporada à cota da pensão dos demais dependentes. Não acarreta a transferência da cota-parte aos demais dependentes. Tranquilo? Vamos seguir. Estamos finalizando aqui, pessoal, observações finais, olha só. A pensão especial do ex-combatente, ela não está sujeita a penhora, sequestro ou arresto, que são conceitos aí do direito civil, tá bom? Então, penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos especiais previstos ou determinados em lei. Então gravem para a prova. Se cair na prova que essa pensão do ex-combatente pode sujeitar a penhora, sequestro ou arresto, resposta é não, salvo em situações específicas previstas em lei.
somente após o registro em caráter definitivo pelo TCU, ou seja, depois que o TCU, né, confirmou ali a legalidade da concessão, é que poderá haver consignação dos benefícios, consignação nos benefícios dos pensionistas, né, aqueles descontos periódicos ali, aquelas consignações nos benefícios dos pensionistas. Tranquilo? Então, só depois que o TCU der ali o registro de que aquele benefício foi concedido, né, confirmar a legalidade da sua concessão, foi concedido nos termos da lei, só a partir daí é que se pode fazer aquelas consignações do benefício, né, aqueles descontos parcelados, por exemplo. Tranquilo? Vamos seguir, continuar. É um assunto extenso, mas fiz questão de trazer para vocês todos os detalhes. Podia ter resumido, poderia ter apenas trazido aí os principais pontos. Eu quis trazer tudo, tá bom? Porque o que abunda não prejudica. E ainda faz você acertar uma questão na prova que a sua concorrência não vai acertar. Vem comigo. Mais observações finais aqui, olha só. No que se refere ao pagamento da pensão, pagamento, aplicar-se-ão as regras do Código Civil relativos à ausência quando se verificar o desaparecimento do pensionista especial. Perfeito? Então, se o pensionista que estava recebendo desapareceu, segue-se as regras do direito civil para determinar qual será aí o que será feito com o pagamento dessa pensão no caso de pensionista desaparecido. Vocês não têm que entrar, eu poderia entrar aqui e explicar todo o processo do direito civil, não é porque não vai cair na sua prova coisas que estão fora da sua lei. Então veja, o máximo que vocês têm que saber é que no caso de ausência por desaparecimento do beneficiário, do pensionista, aplicar-se-ão as regras do direito civil no tocante a esta ausência, para fins de pagamento. Seguindo, os créditos referentes ao pagamento da pensão especial somente poderão ser feitos em agências bancárias localizadas no Brasil. Então, o pagamento só pode ser depositado em agências bancárias do Brasil. Se alguém quiser receber lá fora, não pode. Tem que receber em agência bancária do Brasil, como está na lei. Vamos seguir. O ministro de Estado da Defesa, que atualmente é responsável pelas 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, né, nas áreas de suas respectivas competências, este ministro do Estado da Defesa, ele adotará as medidas necessárias para que esta lei, que trata da pensão especial do ex-combatente, né, seja executada. Perfeito? Então, para que esta lei que trata da pensão especial devida ao ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, para que ela seja executada, esta lei implementada, aí nós vimos que o ministro da Defesa é o responsável, né, por adotar as medidas necessárias para a execução desta lei. Tá bom? Então quem vai adotar as medidas necessárias para que esta lei seja executada, implementada, para que a coisa aconteça? O ministro da Defesa, que atualmente é o ministro único responsável por Exército, Marinha e Aeronáutica. Vamos seguir. Mediante requerimento do interessado, qualquer outra pensão já concedida ao ex-combatente ou a dependente do ex-combatente que preencha os requisitos, ela poderá ser substituída por qual? Pela pensão especial que estamos estudando neste tópico para todos os efeitos. Então veja, ainda que existam outras pensões devidas ao ex-combatente, né, mediante requerimento, estas pensões devidas ao ex-combatente decorrente de outras leis, né, houve outras leis que trouxeram aí pensões aí para ex-combatentes. Então, se esse ex-combatente já recebe alguma pensão por alguma outra lei, por alguma outra circunstância, ele poderá substituí-la por esta que estamos estudando agora, cujo valor é bem generoso, equivale aí à pensão militar do 2º tenente das Forças Armadas. Vamos seguir. É assegurado o direito à pensão especial aos dependentes do ex-combatente falecido e não pensionista. O que significa isso? Significa que o ex-combatente morreu mesmo sem ter recebido a pensão especial. Então olha que interessante. Para que os dependentes do ex-combatente recebam,
não é necessário que o ex-combatente tenha recebido. Vamos imaginar que o ex-combatente esqueceu de requerer o benefício. O ex-combatente ou não quis, falou, não, eu fui lá, lutei pela minha honra, pelo meu orgulho, e eu não quero receber nenhuma pensão por isso. Cumpri o meu dever e não quero. Então, se ele não quis receber ou não recebeu porque esqueceu de requerer, o fato do ex-combatente não ter recebido após a sua morte não impede que os seus dependentes recebam. Não é que os dependentes vão receber somente se ele tivesse recebido. Mesmo que o ex-combatente não tenha recebido esse benefício porque esqueceu de requerer ou porque não quis, ainda assim os seus dependentes, se requererem, terão o direito a qualquer tempo de fazer o requerimento e receber o seu benefício ali a partir do seu requerimento, tá bom? Vamos seguir. Então, é assegurado o direito a esta pensão aos dependentes do ex-combatente que faleceu, mesmo sem receber a pensão, né? Observado o requerimento e os demais requisitos previstos em lei para que os dependentes recebam. Neste caso, a habilitação ela já é automaticamente considerada reversão. Lembram, pessoal, que a gente falou que reversão é o nome que se dá quando a pensão do ex-combatente é paga aos seus dependentes? Então vejam, quando essa pensão é paga aos dependentes, chama-se reversão. Mesmo que o ex-combatente não tivesse recebido em vida, ainda assim chamará reversão, tá bom? Então, tendo o ex-combatente recebido, chama-se reversão quando ele morre e o benefício passa a ser pago aos seus dependentes. Se o ex-combatente não recebeu em vida e morreu, mesmo assim, o valor que será pago aos seus dependentes também chamará reversão. Porque ainda que não seja a reversão de um benefício que foi pago ao ex-combatente, mas é uma reversão de um benefício que poderia ter sido pago ao ex-combatente, que só não foi pago porque ele não requereu. Então vejam, chama-se reversão se o ex-combatente recebia e reverteu aos dependentes, e se o ex-combatente não recebia, podendo receber, mas não recebia, quando pago diretamente aos seus dependentes, né, após a sua morte. Beleza? Vamos seguir. Então, em qualquer caso, né, essa habilitação inicial, original do pensionista, dos dependentes, chama-se reversão, porque sempre que for pago aos dependentes, chama-se reversão. E para fechar o nosso último slide sobre este assunto, vamos lá. Revisão do valor do benefício e orçamento. Olha só. O valor deste benefício, como vocês sabem, que é o valor, né, da pensão militar do segundo tenente das Forças Armadas, ele será revisto. Quando? Na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificarem os vencimentos dos servidores militares, tomando-se por base a pensão-tronco, ou seja, aquela pensão especial integral, tá certo? Então, sempre que forem aí modificados os vencimentos dos servidores militares, revisto a pensão-tronco na mesma proporção e na mesma data. Beleza? Então, olha só. Pega-se a pensão-tronco. A pensão-tronco é o valor da pensão global, né? Independentemente da cota parte de cada dependente. Pois bem, o valor da pensão-tronco, ela será reajustada quando? Sempre que houver, né, um reajuste, como nós vimos aqui, dos servidores militares. Na mesma data e com os mesmos índices, na mesma proporção. Tá certo? Vamos seguir. E para fechar, da onde que vem o dinheiro para esta pensão especial do ex-combatente? Está aqui, ó. Esta pensão especial do ex-combatente, as despesas decorrentes da aplicação desta lei, que trata da pensão especial do ex-combatente, aqui, ó, né? Correrão à conta de dotação consignada de onde? Orçamento Geral da União. Grave isso, tá? Não vem da conta do INSS, não vem do Ministério do Trabalho e Previdência, vem do Orçamento Geral da União. Repito, os recursos não vêm do INSS, recursos não vêm, né, do orçamento do Ministério do Trabalho e Previdência, nada disso. Os recursos vêm do Orçamento Geral da União. E é de lá que o dinheiro vai ser encaminhado para que o Ministério da Defesa possa aí conceder e determinar o pagamento desse benefício. Tranquilo? Pessoal, estas eram as informações, todas as informações que estavam previstas em lei. Todas, sem exceção. Eu não suprimi uma vírgula, eu trouxe tudo para vocês. O que isso significa? Significa que tudo o que eu não falei não vai cair na sua prova. Porque tudo o que pode cair na sua prova, que é o que está na lei, eu disse para vocês aqui.
Ah, professor, mas eu não entendi se pode, não sei o quê. Ó, qualquer situação abstrata que você puder imaginar, que ainda que exista uma situação abstrata no mundo real, ela não será objeto de cobrança na sua prova. Repito, por quê? Porque só pode cobrar na sua prova o que está no edital. No edital está esta lei. E somente o que está nesta lei é que pode ser cobrado na sua prova. E eu trouxe para vocês aqui, de forma diagramada, para facilitar a memorização, tudo o que está na lei. Portanto, qualquer situação abstrata que você imagine que não tenha sido dito aqui nesta aula, é porque não pode cair na sua prova por não fazer parte do edital, já que nós fechamos o conteúdo com tudo que você precisava saber. Isso posto, pessoal, depois nós vamos resolver exercícios, questões sobre esse assunto, né? Eu vou trazer para vocês questões inéditas sobre esse assunto, para que nós possamos treinar como isso pode cair na prova. Beleza? Então encerramos esse módulo por aqui. Fiquem tranquilos. Por quê? São muitas informações? São. Mas agora vocês apenas estão recebendo a informação, né, originalmente. Com essa informação, vocês vão pegar os slides diagramados que eu trouxe para vocês e disponibilizei. Vocês vão poder grifar os slides, fazer anotações, estudar, né? Hoje foi só para conhecimento. Com esta aula vocês obtiveram conhecimento. Ninguém tem que sair daqui com tudo memorizado. Com este conhecimento e o material disponibilizado é que você vai iniciar o processo de retenção, consolidação, fixação. E depois, com os exercícios comentados, a gente aprofunda e fixa mais ainda. E aí, com as suas revisões periódicas, aí você não erra nada na prova. Tranquilo? Encerramos este módulo. Nos encontramos no próximo módulo. Um forte abraço. Até já!